realidade que já era, mas acredito eu, por conta de todos esses acontecimentos nos últimos anos, ficou muito incerta, complexa, de uma forma em que a gente precisa do auxílio de profissionais, pessoas que estudam isso há muito tempo e que vão nortear esse futuro de uma forma muito mais estratégica, né? Então, para entender o hoje, olhando para o amanhã, vamos iniciar oficialmente o nosso evento, abrindo a palavra para os nossos palestrantes. Com mais de 25 anos dedicados a observar pessoas e organizações, e uma das top voices do LinkedIn 2020, é uma honra recebê-lo aqui, professor Fábio. Boa noite. Olá, olá, boa noite. Vou compartilhar com vocês aí os meus slides, né? E agradeço em especial aí o convite. Eu tenho um carinho gigantesco pela São Judas, em especial pela unidade da Moca, porque venho daí muito vizinho, passei uma parte da infância e adolescência na Vila Zelina, conhecendo um bando de gente também da São Judas, uma turma muito legal, e também fui professor aí dos cursos de pós-graduação da São Judas, então sempre uma delícia voltar com vocês. Vamos aí falar rapidíssimo sobre tendências que já estão mudando o mundo e os consumidores. Eu já fui muito bem apresentado, então tá ótimo. Eu não sou a pauta de hoje, mas tem aí as minhas redes que aparecem aí no slide. Sempre Fábio Mariano Borges, para quem quiser me adicionar. Vai ser um prazer, eu estou sempre postando aí a respeito sobre esses temas. Como esse? Será que nós somos tão moderninhos e moderninhas assim? Aqui a gente está se achando os trendsetters da vez, né? Pois é, o projeto Days Beauty, em 2018, fez um grande desafio para a inteligência artificial, para que ela, então, nos dissesse quais as possibilidades de beleza para 2030. Passeando, então, pelas diferentes redes, a inteligência artificial trouxe 100 possibilidades de beleza para 2030. Vamos ver se já somos uma dessas possibilidades, se já podemos atuar como top model em 2030. Vejam aí, claro, eu não trouxe a 100, apenas algumas das possibilidades de beleza que a inteligência artificial nos trouxe. Não estão gostando? Né? Das primeiras possibilidades de beleza, esse daqui eu acho que vocês não tinham visto, né? Aí não. Agora já está indo. Legal, ó. Está aí, né? Uma das possibilidades de beleza para 2030, como aqui também. Estranho, né? Pois é. Será que se você tivesse sido desafiada ou desafiado para trazer essas possibilidades de beleza, você teria trazido isso? Ou teria trazido algo mais próximo do Brad Pitt, da Angelina Jolie? Saiba, o futuro não é o que cabe na tua cabeça. Tendências são sempre desconfortáveis. Tendências são sempre sobre pessoas. Para sobrevivermos a esse presente caótico e para sobrevivermos ao futuro, nós já temos que aprender que muita coisa não estava no roteiro. Muita coisa não está no roteiro e a maioria delas a gente nunca vai aprender nem na faculdade, nem em curso algum. A gente vai se exercitando no dia a dia. Isso porque nós costumamos dizer, em especial, eu costumo dizer, que a hipermodernidade é gasosa. A gente tem que enxergar no meio de um grande nevoeiro. A pós-modernidade é líquida. A hipermodernidade a gente já não vê mais nada. Eu até digo, não estamos tateando no escuro, estamos tateando o escuro. E justamente quem importa cada vez mais para gerarmos tendências e insights para as empresas? Será que 1% importa? Quem convive com alguma deficiência sabe como atividades simples do dia a dia são importantes. Para o adolescente americano que tem paralisia cerebral, amarrar o cadarço de um tênis era uma ação bastante complicada. Em 2012, o adolescente decidiu escrever uma carta para a marca Nike falando sobre o seu sonho de ir para a faculdade, sem se preocupar em alguém ter que amarrar o seu cadarço todos os dias. Após alguns anos elaborando o projeto, a Nike acaba de anunciar o lançamento de um tênis, que não exige o uso das mãos para ser calçado e retirado.
O novo modelo da companhia foi concebido com recursos de design tecnológico, que no momento de calçar mantém a palmilha levantada, criando uma abertura suficiente para colocar os pés, e na hora de tirá-lo precisa fazer uma leve pressão no calcanhar, e ele levanta novamente. O tênis usa um mecanismo que a empresa chama de dobradiça biestável, uma peça no meio do sapato que permite que ele tenha estabilidade tanto aberto quanto fechado. É intuitivo, fácil de colocar e fácil de tirar. Essa é a prova de como o design, a inovação e a engenharia podem se reunir para responder a um chamado ambicioso. Criar Muito bem, calçado nos livres, vamos ver até disse a aqui, né, Nike em um esse comunicado trecho que eu mostrei oficial. para vocês. Esse é um vídeo que eu acho bastante interessante, não somente pela inovação. Vocês viram aí, né, que a Nike trouxe para nós em março desse ano, que foi esse lançamento, né, nos Estados Unidos e Europa, o que já é considerado o tênis mais inovador, mais avançado na história do setor de tênis no mundo. Mas o que interessa aqui para nós é um modelo mental. Como nós pensamos? A Nike chegou nessa inovação pelo pedido de uma única pessoa. Uma única pessoa. A gente está falando de uma marca que eu chutaria, né? E com certeza estou chutando por baixo, que tem entre pirataria e entre autêntico, pelo menos aí quase de 1 bilhão de pessoas que já tiveram, que a marca já conseguiu aí penetrar no mundo. Ela ouviu uma única pessoa, um moleque com paralisia cerebral. Porque esse menino, ele escreveu uma carta à mão para a Nike, e ele fez questão de escrever à mão para mostrar para a Nike que ele, mesmo com paralisia neural, conseguia escrever. E disse para a Nike, eu consigo trocar minhas roupas sozinho, consigo escrever essa carta, só não consigo amarrar os cadarços. Logo mais, também vou para a faculdade, porque minha paralisia neural não vai ser limite para isso, mas eu não consigo amarrar os cadarços. Os desafios de ir para a faculdade, né, e administrar a minha paralisia neural é comigo, Nike. Amarrar os cadarços é com vocês. A Nike reuniu uma equipe durante 8 anos e respondeu a essa provocação. E assim atingiu não somente esse menino, não somente pessoas com paralisia neural, mas um grande mercado. Já no lançamento que a Nike fez esse ano, acompanhando as redes sociais, a gente via as pessoas obesas falavam, obrigada, Nike, você pensou em mim. As pessoas idosas falavam, obrigado, Nike, você pensou em mim. As gestantes diziam, obrigado, Nike, você pensou em mim. E os estressados também. Obrigado, Nike, você pensou em mim. Não perco mais segundos amarrando o meu cadarço. E você? Onde você trabalha? Você pensa nas pessoas, de fato, ou você pensa somente em 80%? Pois eu te digo, se você pensa em 80%, você não trabalha com tendências. As tendências estão na minoria. Isso quem diz é a estatística. A estatística fala, moda é o que mais aparece. Tendência, a gente tem que aplicar medidas de regressão. E olha que a Chanel também concordava com isso. Quando perguntaram para a Chanel o que é moda, a Chanel respondeu, moda é o que sai de moda. Só as tendências permanecem. Porque tendências são sobre pessoas. Eu trouxe aqui 6 movimentos que rapidamente eu vou passar para vocês. A gente fala muito de digitalização, é verdade, mas a digitalização é sobre pessoas, sempre. Está aí alguns exemplos de como marcas vêm inovando e já promovendo o futuro através da digitalização. A Magalu, que no site de compras do ano passado, já no início da pandemia, colocou em disponibilidade o botão 180 para que as denúncias contra a violência doméstica passassem a ser digitais. Isso elevou o aumento das denúncias em 400%. No Ícaro de Carvalho, que já faz um tempo, montou uma escola pelo Facebook, que depois foi para outras plataformas e que hoje já tem, em plena pandemia, 80 mil alunos pagantes. A gente está vendo aí, como a gente vê também várias outras pessoas e vários outros empreendimentos no mundo digital.
A gente ainda está olhando equivocado para as redes sociais, pensando que ali é só para a gente dar match um no outro, ficar postando fotinha feliz. Para começar, se você acha que a rede social é o lugar de lugar feliz, este é um problema teu. Você que lute. Quem está na bolha é você. Porque se você entrar nas pessoas que eu sigo, tá cheio de enterro, tá cheio de defunto, tá cheio de gente chorando. Eu mesmo sigo um bando de gente do Irã e do Iraque. Eles não andam postando gente com foto na piscina, não, viu? É você quem está procurando essas pessoas. O algoritmo entrega aquilo que você quer. A gente também vê cada vez mais nas redes sociais o mundo dos influencers e, pasmem, os Estados Unidos já tem um número maior de youtubers influencers do que advogados. O negócio está pegando. Um segundo movimento que a gente vê em tendências é inclusão. Speaker on the ground. A blind woman roller skates at speed in an empty rink. The rink is my passion. My arena of possibilities. Title, degree, Maria's confidence to move. Same woman walks slowly, using a white cane to guide her. It's where the fear of speed can't slow me down. In the rink, the woman performs tricks on her skates. Where I can be free. She falls, gets up, falls again. She is sweating. Free from the feeling that the world is not made for me. Woman is in shower, then feeling her way around the bathroom. Reads Braille on degree deodorant and applies. The woman is now outside, training in the rain, then back in the rink, lacing her skates. Try stopping She skates away. Degree has created the world's first adaptive deodorant, built with a diverse disability community, because there should be no limits when something moves us. Title, degree, it won't let you down. Hashtag keep Embora moving. o filme esteja em inglês, acho que deu para a gente acompanhar as imagens. Conseguiram acompanhar as imagens do filme? Parece que sim. Surpreendente, a Unilever lançou esse desodorante também em março desse ano para pessoas com deficiência. Esse desodorante, ele atende não somente as pessoas cegas, mas também as pessoas sem braço. Elas conseguem encaixar uma parte do corpo delas na alça e conseguem ter autonomia para usar o desodorante. E você? Você estuda quem para desenvolver tendências? Você está querendo ir para Madison Avenue, em Nova York, ou você vai para as quebradas na favela? Porque é lá que a vida acontece. É lá que a gente tem pesquisado trends. Na inclusão, a gente tem colocado as pessoas da diversidade, das diferentes causas, começam a aparecer na comunicação, começam a aparecer no produto. A Barbie, por exemplo, já tem modelo Barbie preta, Barbie baixinha, Barbie gorda. E, nesse ano, a Barbie lançou uma coleção de 6 bonecas em homenagem às mulheres cientistas que combateram a Covid, entre elas uma brasileira de Salvador. Também na orientação religiosa, no avanço da idade e também no público LGBTQIA+, entre os mais outros diferentes grupos da diversidade, estão sendo aí incluídos no consumo. Cuidado que também nós temos indignação. Todos nós estamos mais indignados, seja para o bem, seja para o mal. Até porque as redes sociais nos dão voz, né? E colocam as vozes aí que eram abafadas, agora conseguem ter espaço nas redes. A gente viu ao longo desse ano, como também no ano passado, né, indignação e cultura do cancelamento. Aqueles que estão achando que podem chegar, né, nos veículos de comunicação e falar o que quiserem, estão aí experimentando que o mundo está mudando. Seja também porque o cancelamento ele não deixa de ser um boicote, e é um boicote, e a gente vê vários desdobramentos aí e as diferenciações que a cultura do cancelamento e o net-ativismo está tendo. Também, muito importante, uma outra tendência que estamos acompanhando e que vai reinar no século XXI é o do cuidar. Nós estamos cada vez mais preocupados em expressar o afeto e o cuidar das pessoas, e que assim seja. Aqui, como a gente pode cuidar não somente da nossa
embalagem, mas também das pessoas. Em plena pandemia, isso fica, né? Pós-pandemia, esse cuidado com as embalagens. Está aqui um exemplo muito legal da Reserva, que manda essa embalagem toda cuidadosa, mas contando a história da pessoa que lá no estoque pegou o teu produto e embalou, contando a história dele, contando que ele quer ser um jogador de futebol e que ele embalou o teu produto com muito carinho. Isso se chama humanizar, isso se chama cuidar da equipe, cuidar também dos consumidores. Não é à toa que a gente está falando bastante em saúde mental, ainda de uma forma rasa e supérflua, confundindo saúde mental com bem-estar. Saibam que quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de esquizofrenia, surtos psicóticos e muito mais. E também do sistema de manicômios que a gente tem mundo afora. Preparem-se, porque esse tema vai incendiar. Assim como a representação aqui também está acontecendo, pessoas da diversidade estão aí agora em postos e posições que antes não conseguiam alcançar, inclusive fazendo parte de conselho para o alarde dos conservadores e daqueles que dizem o que tem a Anitta para ensinar. Miga e migo, no mínimo, a ser a malandra da vez. O que a gente já sabe que só poucos vão conseguir aprender. Mas também a gente tem aí a inclusão de pessoas pretas nas empresas e o povo tudo alucinado, né? Quando uma filósofa negra brasileira é capa da Forbes, é porque o mundo está mudando e você, de fato, não percebeu. No mesmo quando a CEO do Uber é uma mulher preta, ou a diretora de marketing internacional do Netflix também é uma mulher preta, preparem-se, porque a liderança do futuro pertence às mulheres pretas. E, por último, uma tendência também fortíssima reinando aqui entre nós, das causas. Evite el exceso. A un hombre no lo define su fuerza, su imagen, su valentía, su coraje, su rudeza, ni su orientación sexual. A un hombre lo define como trata a una mujer. Si no la respetas, Tecate no es para ti. No queremos que nos compres. Ojalá nunca nos encuentres. Tú no eres de los nuestros. Que fuerte. Tecate. Você é daqueles que sem ainda está violência perguntando se contra a a marca mulher. deve se posicionar ou não? Provavelmente você tem essa pergunta porque você ainda está arrastando o século XX no teu modelo mental. O século XXI é somente para quem tem coragem. Se você não tem, sinto muito. Você será refém desse século. Você não irá transformar esse século. Tendências são sempre desconfortáveis. Se você está vendo uma tendência que você está achando muito legalzinha, como diria a Chanel, logo vai sair de moda. Bem-vindos a esse século que é, sem dúvida, um século onde a gente fala também de afetos, mesmo com o metaverso chegando. Muito bem, me despeço aqui de vocês. Muito obrigado, então, pela oportunidade. Muito obrigado, professor Fábio. Excelente apresentação. Adoramos aí contar com a sua presença. E obrigado aí por ter participado dessa abertura do nosso evento. Sabemos que você vai ter alguns compromissos ainda hoje, então a gente aproveita aqui para se despedir e desejar a você aí, já caminhando aqui para o final do ano, né? Então, um feliz ano novo aí para você e para a sua família, tá? Muito bom. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado a todos, muito afeto para vocês. Mais uma vez eu agradeço pelo convite. Uma pena que eu realmente não vou conseguir ficar aí com mais tempo para vocês, para a gente conversar, mas vocês têm aí todos os meus contatos nas redes. Beijos, beijos, muita alegria, muita fé a vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado, Fábio. Obrigado ao pessoal que já está acompanhando aqui. Não sei se alguém chegou agora, durante a apresentação do Fábio. Nós
já iniciamos o evento Cool Hunting Tendências e Inovações. Tivemos aqui uma primeira apresentação do professor Fábio, e agora a gente vai apresentar a nossa segunda palestrante da noite, no qual a gente vai trazer, a gente sabe que as tendências e as inovações, elas não vão vingar se não houver um caminho para materializar toda essa novidade, né? Principalmente em algo que seja inteligível e acessível, pegando até o gancho que o professor Fábio trouxe na palestra dele, né? E a gente sabe que essa é uma das grandes virtudes do design. Para nossa alegria, é uma honra contar aqui com uma docente, profissional, mãe, que se dedica a explicar o papel do design nas nossas vidas. Inclusive tem um podcast, é um formato bem legal, eu particularmente gosto bastante. Ela é mestre em design pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, e damos aqui as nossas boas-vindas à professora Valesca Pacheco. Boa noite, Valesca. Boa noite, pessoal, tudo bem? Parabéns, professor Fábio, pela fala. É um outro olhar sobre o que a gente vai falar, e eu acho que o gostoso de uma roda de conversa é isso, né? Que a gente tem vários olhares para um único assunto, então, e que eu acho que o design traz muito isso, né? Que é esse olhar colaborativo. Então, acho que um pouco da minha fala vai vir nesse sentido, tá? Deixa eu só compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Obrigada. Também, perfeito. Eu pus a tela inteira aqui. Então, vamos lá. Inclusive, Eu passei vocês... Valesca, desculpe só te atrapalhar. Só em relação, como na apresentação do professor Fábio, a gente teve alguns travamentos, infelizmente, os eventos digitais, a gente sabe como tem acontecido. Então, por favor, pessoal, sinalizem no chat, como vocês também fizeram durante a apresentação do Fábio. Caso tenha algum problema em relação a vídeo, áudio, por favor, comuniquem a gente aqui, tá? Beleza, gente. Agradeço realmente vocês forem sinalizando. Então, como o Thiago já foi comentando, essa sou eu. Eu deixei os meus contatos aí para quem quiser ler tudo isso. Mas, como o Fábio estava falando, a gente está no momento que a gente tem que pensar nas pessoas, né? E a gente tem tanta informação ao mesmo tempo que deixar esse monte de texto fica chato, né? E então, quem sou eu? Eu sou essa pessoa que vocês estão vendo aí através de imagens agora. Eu tenho uma família, eu tenho 2 filhas pequenas, eu sou uma pessoa multitarefa, eu sou uma pessoa que gosta de inventar, que não se acomoda no que as coisas vêm e contam. Dizem, você tem que fazer isso. Eu gosto de estar inovando, eu tenho menos experiência que o Fábio, mas assim, já tenho de formado aí alguns 15 anos aí, e estou na docência há 12 para 13 anos já atuando na docência. E eu acho que a vida de docente traz esse momento que a gente tem que estar sempre buscando o que está nos tirando da zona de conforto e o que a gente pode trazer para ajudar na inovação. As minhas áreas de pesquisa são voltadas para o design como artefato para a educação. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, como o Thiago falou, eu tenho um podcast que foi uma angústia de vários professores, não é o meu podcast, é um podcast de um grupo de professoras, que chama Design and Drinks, que a gente se reunia numa mesa de bar para trocar ideias sobre essas angústias dos alunos, de coisas que vocês traziam para a gente e que a gente, de certa forma, tentava inovar em sala de aula para que essas angústias fossem apaziguadas, né? Então, esse é meu universo, que gosta de cozinhar, que gosta de inventar, que adora uma atividade colaborativa, adora uma roda de conversa, falo pra caramba, tá? Mas por que isso é importante? Porque quando a gente está pensando em tendências, a gente tem que pensar em algo que pode gerar uma incerteza, como o Fábio falou muito bem, e que está calcado em pessoas. Ele vai gerar uma direção, mas ele não vai te dar um resultado concreto. Então, essa incerteza, esse pisar em ovos que a gente está falando, é o que vai mover as pessoas, é o que vai fazer com que as pessoas realmente queiram continuar adquirindo, consumindo e pensando em tudo isso que a gente busca para um novo produto, um novo sistema, um novo serviço, né? Então, eu trouxe uma definição aqui de Mendes, que fala que a tendência, que ela vem do latim, que ela vai tender para, inclinar para, aquela questão bem acadêmica, tá, gente? Eu tenho uma mania de colocar definições acadêmicas nas coisas que eu falo, tá? Por quê? Porque eu acho importante vocês entenderem que, assim,
existe toda uma pesquisa de mercado e que essa pesquisa ela vem embasada cientificamente por muita coisa. E como o Fábio colocou, foram 8 anos de pesquisa sobre o tênis da Nike até desenvolver um produto que atendesse a necessidade daquele único usuário. Então, esse movimento, essa abrangência que vem, ela vem de uma pesquisa envolvida por trás, que não é o achismo, não é aquele negócio, eu vou para aquele lugar porque eu acho que vai dar certo. Não, essa tendência, para virar uma tendência mesmo, ela vem com muito embasamento, ela vem com muita informação, tá? Então, esse é um case, tem os links no final da minha apresentação, depois as meninas podem disponibilizar para vocês, de um restaurante, se eu não me engano, indiano, que fez uma testagem de fazer um hambúrguer com o gergelim em cima, em braille. Então, o hambúrguer vinha, o pão vinha descrevendo o recheio, qual que era o tipo do hambúrguer. Então, aquilo se tornou um super case de sucesso naquela localidade, porque conseguiram atingir pessoas que não se sentiam confortáveis de repente, pedir um produto e não serem atendidos da forma como gostariam, tá? Pensar em tendências também é você estudar o teu entorno. Essas imagens que eu trago é da Chá Decor, é uma empresa que faz melaminado. Melaminados são essas folhas de papel que a gente acha que é madeira, que estão em cima dos produtos de mesa, armário, piso de chão, o piso de chão não, o piso laminado do chão mesmo, que são papéis bem fininhos impressos e que depois são colados em chapas de madeira. Então, a Chá Decor é uma empresa alemã, é alemã se eu não me engano, que tem uma busca, eles têm uma preocupação com o trend dele, com a tendência que eles vão gerar a cada 2 anos que eles fazem o lançamento dos trends, que é absurda, de você entender realmente as necessidades daquele cliente, daquele usuário, daquela tonalidade de cor, daquele ambiente onde vai ser colocado. Eles têm, acho que, se eu não me engano, são 3 ou 4 escritórios de design no mundo. Um deles é aqui em Curitiba. E eles fazem toda essa busca, buscando realmente entender as possibilidades que aquilo vai trazer para o usuário. E não só aquele consumo massivo, mas aquele consumo personalizado, do desejo de você instigar as emoções mais profundas do teu cliente, como um mecanismo de você consumir aquele produto, de você fazer aquilo gerar uma tendência. Então, vai ser uma cor mais forte, vai ser uma cor mais fraca. Então, olhando por esse caminho um pouquinho mais do design, eu acho que essa colaboração, essa pesquisa, essa multiárea que a gente vê nos produtos e que vem muito de acordo com o que foi colocado até aqui, é que a gente vê a importância de você estruturar bem uma tendência, de você pesquisar muito e saber como fazer essa busca por informações. Outro exemplo muito claro dessa busca por tendências são as cores Pantone. Vocês já ouviram falar nas cores Pantone, gente? Mesmo não sendo do campo do design, com certeza vocês já ouviram falar. Por quê? Porque são cores que regem a nossa vida no ano seguinte, né? São cores que vêm mexendo com a gente. Então, eu acabei deixando só até 2019 ali a tabelinha, mas se a gente pegar agora 2021, que foi amarelo e cinza, muita gente criticou, muita gente questionou, mas é esse dueto de emoções que a gente vive. Então, quantos de vocês não compraram coisas com cinza, não compraram coisas com amarelo, não foram buscar informações sobre aquelas cores que fizeram você mudar alguma coisa na tua vida, né? E eu acho que isso vem muito com as questões de acessibilidade também. Então, você pensar em cores que as pessoas possam ter contato, que as pessoas consigam diferenciar as cores, é de suma importância, tá? Então, o que a gente pode pensar? Eu vou deixar mais um questionamento aqui para vocês, para depois a gente começar essa roda de conversa, do que propriamente entregar resultados agora, tá, gente? Mas e o que tudo isso sobre tendências por esse olhar do design está acontecendo agora, nesse pós-pandemia? O que acontece? O que vai acontecer a partir de agora? O que se percebeu nesses momentos é que houve uma importância, uma valorização da importância do pensamento de design. Você está querendo que a gente vire design, professora? Não estou querendo que ninguém vire designer aqui.
Mas percebeu-se a importância de uma boa comunicação, do pensamento global, que as diversas áreas... Ai, gente, eu vou espirrar, só um minutinho. Ai, não foi. Curitibano, tá, gente? Curitibano com tempo seco e calor é isso o tempo inteiro. Vem lá da alma, espirra e não sai. O pensamento de design é uma coisa que tem se falado muito e a gente tem percebido que é um caminho a ser seguido, que as pessoas têm que começar a lidar com formas diferentes com as problemáticas. Então, existem 5 aspectos básicos que ele fala sobre pensamento visual, alfabetização visual, ele coloca muito bem, que o pensamento de design rege, e se vocês traçarem um paralelo com tudo que aconteceu nessa pandemia, vocês vão ver que isso vai ajudá-los nas tomadas de decisões. Então, como que a gente lida com problemas quando a definição não está muito clara? Como é que os sistemas e serviços se reinventaram tão rápido nessa pandemia, sem saber se amanhã ia ter lockdown de novo, se não ia ter, o que ia acontecer? Como é que você faz isso? Você tenta buscar a resolução de problemáticas que estejam focados na solução, talvez mais imediata, ou a mais a longo prazo, se a gente for pensar em projetos mais estruturados. A gente tem que pensar de modo mais construtivo e não mais operacional, mas tentar aquela visualização das informações que seja mais palpável, que seja mais adequada ao modo como você vai chegar na solução. Um ponto que eu acho bem importante, que o Cross já falava lá em 2006, que o uso de representação visual, ele é muito importante para traduzir as informações. O que é representação visual? Gente, qualquer desenho, qualquer coisa que traduza as informações. Lembra que no começo eu falei, vocês podem ficar lendo toda essa quantidade de textos aqui do meu slide, ou vocês podem ver um monte de imagem. Qual que vocês gostaram mais? É muito mais divertido a gente ver imagem. A gente não tem mais paciência para ficar lendo textos. A gente não lê. Se você pegar o exemplo do Instagram, do Facebook, quando tem texto muito longo, dificilmente você chega no final. Você acaba falando, vendo mais e mais. Se tiver uma imagem bonita, você até para pensar. Então, esse pensamento de design, ele vem muito em encontro disso. Como é que a gente vai fazer a tradução dessas informações? Como é que eu vou pensar essa comunicação? Como é que eu vou usar isso a favor dos meus serviços, das minhas comunicações, não só comunicação em termos de propaganda, tá, gente? É comunicação de modo geral. Como é que eu vendo bem o meu produto, tá? Então, eu traço uma linguagem que é muito mais acessível. Falando de acessibilidade, isso tem muita importância. Será que eu estou fazendo uma imagem que o cego vai conseguir ler e o software que o cego lê, ele vai conseguir fazer a leitura da tua imagem? Eu vou, por exemplo, pensar num daltônico, eu vou pensar numa pessoa que tem um comprometimento cognitivo, que interfira na interpretação da imagem. Então, todos esses tipos de informação são necessárias. Mas esse pensamento de design também vem de encontro quando a gente pensa em serviços mais complexos. Teve um estudo, eu sei que eu já estou estourando meu tempo, 1 minutinho a mais eu já encerro, tá, gente? Teve situações agora na pandemia que a gente tem que parar e refletir um pouco sobre esse pós-pandemia e em como o design e as diversas áreas podem auxiliar, que são, por exemplo, restaurantes de grande classe A, de alto poder aquisitivo, que por muito tempo ficaram fechados durante a pandemia, muitos quebraram, e outros tentaram se reinventar, estão tentando, e tiveram um impacto muito grande quando eles deixaram de ter a experiência dentro do ambiente deles e tiveram que partir para um novo ambiente. Então, a comida já não tinha o mesmo sabor, as vendas caíram, você não tinha mais o contato com o cliente. Por quê? Porque você não tinha mais essa visualização das informações que era o ambiente físico do restaurante. Então, o prato montado tinha um sabor diferente do prato que vinha numa caixinha que era entregue pelo iFood. O vinho que já não era mais servido pelo garçom daquela forma de servir, primeiro um tiquinho e você fazer
a degustação aromática e depois a degustação do paladar. Então, tudo isso está envolvido, gente, quando a gente pensa nesse processo de como que o design pode nos auxiliar. Então, minha cutucada inicial aí sobre a gente pensar em tendências é nesse sentido, tá? Agora eu vou deixar a palavra com vocês, depois a gente continua o papo. Muito legal, Valesca. Obrigado aí pela apresentação inicial, uma apresentação muito bacana e que se conecta, né, com o que a gente vai trazer a seguir, principalmente em relação, trazendo para a conversa alguém que tem uma grande experiência, principalmente de relacionar esse papel da comunicação na assimilação das tendências, para que elas resultem de fato em inovações que impactam não só as organizações, mas as cidades, a sociedade como um todo, né? Então, é um prazer aqui apresentar o professor Sérgio. Ele é mestre em gestão urbana pela PUC de Curitiba, PUC Paraná, e atua como consultor nas áreas de planejamento estratégico, gestão de pessoas, vendas e marketing. Professor Sérgio, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Thiago, pela gentileza. Aos demais aí, alunos da São Judas, me sinto muito honrado aí pelo carinho, pela atenção de vocês. Sei que muitos de vocês aí foram meus alunos aí no curso de co-hunting, então agradeço aí duplamente por estarem agora me recebendo novamente aí nas casas de vocês, nos escritórios aí, graças às novas tecnologias, a gente tem essa possibilidade, né? E também aproveito aí, agradecer a gentileza da professora Valesca, eu que, modéstia à parte, fiz a ponte, não teria como não chamá-la, é uma pessoa, como eu sempre digo assim, ao mesmo tempo tão doce, mas com uma profundidade em termos de conhecimento assim tão ímpar. Eu sempre me comparo a ela, eu brinco, né, um ser assim tão tosco, e ela faz minha dobradinha, assim, uma pessoa sempre tão bem vestida, ao contrário desse que vos fala, que nem um mulambo aqui né, pelos corredores de Curitiba. Então, agradeço de coração, Valesca, sabe que você é uma pessoa aí mega inspiradora em todos os sentidos, então não teria como não convidá-la aí para esse nosso evento virtual. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou já fazer aqui a abertura com os meus slides, meus jovens. Então, só vejam se vai dar certinho. Muito provável que eu não consiga aí apresentar todos para vocês, mas eu me comprometo depois já a transmiti-los aí via WhatsApp, e-mail, né? Os meus contatos vão aparecer aí logo nos primeiros slides, tá bom? Vou fazer aqui já a abertura, então. Deixa eu só agora minimizar aqui a telinha. São 10 minutinhos, eu trouxe aqui o meu cronômetro, eu que sou um ser cringe, eu que já vou aí para os 43 anos, trouxe meu relógio aqui analógico, aqui do ladinho, para não perder o time, tá bom? Então, eu vou tentar aí me manter dentro do tempo. Então, a nossa ideia hoje é falar um pouquinho a respeito de tendências e inovações, tanto eu quanto a minha colega, a professora Valesca, nós pertencemos aí ao corpo docente do Unicuritiba, eu também pertenço em paralelo ao corpo docente da Unisociesc, que é uma outra instituição, tal como Unicuritiba, tal como a São Judas e mais as demais aí que compõem hoje o ecossistema do Grupo Ânima. O Thiago já gentilmente aí me apresentou, né? Hoje, né, eu estou aí no processo aí final, espero eu, de conclusão aí do meu doutorado, né? Possivelmente vou fazer a minha defesa da minha tese aí no comecinho do ano que vem. Então, a minha formação está aí, né? Eu tenho uma formação meio heterogênea, eu fui sempre tentando aí unir, como eu sempre digo, algo que é muito importante para quem vai trabalhar, pretende aí ingressar na área de co-hunting, conhecimento de caráter mais mercadológico, então trabalhar marketing, comportamento do consumidor, pesquisa de mercado e outras, né, disciplinas que vão nos fornecer o ferramental para que nós consigamos entender essas tendências, né, esses cenários que aos pouquinhos estão aí se delineando, queira que não, nós, que somos profissionais aí da economia criativa, temos que conhecê-los. Contudo, algo que é muito importante, eu já queria deixar isso como dica, como orientação para vocês, tanto do campo profissional, quanto para quem depois tem interesse em trabalhar como docente, nunca deixe de estudar as matérias que nós denominamos aí da propedêutica, né? Sociologia, filosofia, psicologia, são disciplinas que também eu procurei aí, aos pouquinhos, ao longo da minha formação, estudar, porque se nós, na economia criativa, temos a questão mais metodológica, focada nessas disciplinas que eu citei para vocês, marketing, planejamento estratégico, que vão, quer queira ou quer não, fornecer para nós aí, profissionais,
as chamadas hard skills, nós não podemos esquecer que, a priori, nós temos que ter um caldo de cultura fornecido esse por disciplinas como essa. Antropologia, psicologia, não tem como você ser um bom profissional na área de co-hunting sem que, a priori, você entenda ou tenha um conhecimento, pelo menos um pouquinho mais aprofundado desses campos de estudo, por assim dizer. Então, tá aí meus contatos, para quem depois, o professor Fábio colocou no início, né? Muito bacana aí que vocês mantenham esse networking vivo. Um dos principais, vamos pensar assim, patrimônios que nós temos hoje são esses contatos que nós temos, né? Então, eu aproveito só para destacar, muito daquilo que eu vou trazer hoje é fruto do nosso grupo de pesquisa. Eu sei que talvez alguns que estejam aí nos acompanhando fazem já parte do nosso grupo de pesquisa. Hoje em dia ele é formado por mim, né, na condição aí de coordenador. Nós temos 17 alunos pesquisadores de diferentes IES do ânima, que me deixou aí muito feliz, né, muito agradecido aí, que é muito bacana essa integração, né, porque a gente fica muito isolado na nossa bolha, na nossa IES, e agora, graças, né, à incorporação do Unicuritiba pelo ânima, nós temos alunos aí de diversas cidades do Brasil que contribuem aí de maneira muito interessante, muito, né, aprofundada sobre temáticas aí focadas mais específicas no nosso campo de estudos, que é o marketing de varejo, mas na prática a gente discute aí várias temáticas, né? Esse ano, infelizmente, nós temos aí mais só o evento de encerramento agora na quinta, e uma última reunião semana que vem, mas quem tiver vontade de ingressar no grupo, e a gente voltar aí a conversar em 2022, já fica o convite. É aproveitar aí que nós temos aí vários alunos da São Judas, bem como de outras IES, então, quem quiser depois pesquisar mais a respeito de comportamento consumidor, marketing, tendo como foco aí o varejo, por gentileza, me contate, né? Então, eu procurei dividir a nossa conversa aí em 2 momentos, trabalhar um pouquinho agora nesses 5 minutinhos aí de questões de caráter mais conjuntural e depois, no segundo momento aí, focar um pouquinho mais aí no varejo, né, que são áreas aí que eu me sinto mais confortável, né, porque tendo a professora, né, Valesca, o professor Fábio, que trabalham aí, que orbitam aí em outras áreas, não tem nem por que eu aí acabar sombreando as temáticas trabalhadas aí pelos colegas. E é muito bacana, aproveitando já o ensejo, nesse início de conversa com vocês, que muito embora eu, a Valesca e o Fábio não tenhamos combinado nada, é engraçado isso, nós tivemos aí uma sintonia muito grande em termos de pensamento. Eu sempre digo que as pessoas que têm aí um alinhamento até de caráter espiritual trabalham na teoria da sincronicidade do Jung, acho que em parte acho que tem isso, mas em parte de alguma maneira, acredito que ou nós três estamos caminhando de maneira, modéstia à parte, aí alinhada e assertiva, ou nós três estamos aí muito fora do prumo, né? Porque aquilo que eu vou, de uma maneira, expor aí aos colegas, vem ao encontro, tanto daquilo que o professor Fábio, quanto da minha colega, a professora Valesca, aí, anteriormente expuseram. Então, eu acho que, primeiramente, né, como a professora Valesca já ressaltou, quando a gente trabalha a profissão de co-hunter, profissão essa que no Brasil começa a ganhar espaço a partir dos anos 2005, 2007 para frente, para que vocês tenham uma noção, eu que fiz faculdade lá nos anos 90, nunca eu tinha ouvido falar de co-hunting durante a faculdade, bem como da primeira pós. Primeira vez que eu vi falar de co-hunting, já estava no MBA, já em 2003, 2004, para que vocês vejam o quanto que esse campo de estudos, bem como de trabalho do Brasil, ele é recente. Contudo, o que é bacana a gente ressaltar, que o co-hunter, ou aquele profissional que trabalha com co-hunting, ele, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele trabalha a partir de questões científicas, metodológicas, ou seja, a ideia que a gente tem que deixar aí bastante claro para vocês, caros alunos, é que aquilo que a gente está expondo, eu, Valesca, professor Fábio, não é baseado em achismos, né? O co-hunting, enquanto processo, ele conta com uma metodologia, a partir de dados, informações aí, de pesquisas quant, quali, etnográficas, ou seja, aquilo que nós procuramos apresentar para vocês tem um embasamento aí teórico, conceitual, bem como científico. Tá bom? Isso é bom que vocês tenham aí a noção clara disso. E, além de nós trabalharmos a caça, vamos pensar assim, de tendências, o nosso foco prioritário, como vocês vão observar ao longo da minha conversa, é o nosso cliente, é o nosso consumidor, é o nosso colaborador. Então, entendam que, muito embora, pelo menos eu, particularmente aqui na minha fala, isso tem uma ressonância também com a fala da professora Valesca,
e do professor Fábio no início, nós estamos falando de tendência, mas o nosso foco prioritário é o ser humano. Guardem isso na mente e no coração de vocês, né? Então, eu já abro a minha conversa com vocês, trazendo essa frase do Simon Sinek, é uma frase que eu uso aí em praticamente todas as aulas, palestras, simpósio, workshop, aí, que gentilmente eu sou convidado aí para dividir um pouquinho do meu conhecimento com as pessoas. E essa frase, ela tem para mim uma importância ímpar, porque o que ela procura mostrar para a gente? Me permitam ler bem rapidinho. 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você, infelizmente, não entende de negócios. E é fato isso. Nós somos, muitas vezes, né, vamos pensar assim, albarroados por essa tendência excessivamente aí focada na tecnofilia, no apreço às novas tecnologias, e nós esquecemos que a finalidade última de qualquer organização é satisfazer um anseio, uma dor de pessoas. São pessoas trabalhando para pessoas, relacionando-se com pessoas. As tecnologias, elas são simplesmente o ferramental, o meio, né? O foco tem que estar nas pessoas. E algo que eu também procuro destacar para os meus alunos, e eu queria também dividir isso com vocês como grande tendência aos meus olhos, é essa que está aqui, né? Se eu tivesse que tentar sintetizar aquilo que eu venho observado nos últimos tempos, e que eu também, na medida do possível, coloco lá na minha tese de doutorado, que tem como foco de estudo a cidade, como o Thiago gentilmente expôs aí no início. Quer dizer, o grande desafio hoje nosso, nas empresas, nós profissionais da economia criativa, está aqui. E nós sermos desobedientes, ou seja, escaparmos da nossa zona de conforto. Você que está aí nos acompanhando na sua casa ou em qualquer outro ambiente, nunca perca aquilo que eu digo que é muito importante, e você vê isso muito no aluno calouro, aquele sangue no olho, sabe? Aquela rebeldia, sabe? Isso é muito importante, essa ideia de nós nos contrapormos aquilo que nós não consideramos correto. A contracultura, para nós, enquanto sociedade, é algo muito importante. Contudo, aí que está o ponto bacana a gente ressaltar, não é uma rebeldia sem causa. Que nós estabeleçamos, a partir dessa nossa, né, vamos pensar assim, inquietação para com o mundo, um desenvolvimento focado aonde? Na questão ética. E quando a gente fala de ética, para evitar aquele papo excessivamente etéreo, nós consigamos trabalhar essa dobradinha, desenvolvimento focado na inovação e a questão da sustentabilidade, só que principalmente no humano, o humano que hoje é o carro-chefe das nossas atividades, né? Então, hoje, como eu procuro destacar, e vocês vão observar isso ao longo dos meus slides, o que nós temos de grande desafio? Que nós consigamos humanizar a tecnologia. Hoje, o que nós estamos observando, como grande tendência também, como macro tendência, é o aparecimento, eu gostaria que vocês, depois, ao final da minha palestra, pesquisassem essa temática, que é a chamada Sociedade 5.0, e ela é o quê, na sua essência, né? Então, como vocês sabem, né, para aqueles que já estão aí cursando as UCs e ou as disciplinas, eu, particularmente, trabalho isso, tanto em UCs quanto em disciplinas, que nós estamos hoje vinculados à sociedade da informação, que é um conceito que nasceu lá nos anos 70, graças ao Daniel Bell, ao Alvin Toffler, esses grandes aí autores lá dos anos 70, e isso foi potencializado pela Revolução Digital, dando origem ao que nós chamamos de indústria 4.0 e, por conseguinte, sociedade 4.0. Mas o que nós observamos mais recentemente? Professor, então, você tem hoje um processo, daria para se dizer, de contraponto entre uma sociedade que, de alguma maneira, enfatiza a industrialização, principalmente dentro do ponto de vista digital, virtual. Só que o que vem a ser, então, essa sociedade 5.0? Né? Sociedade 5.0, na sua essência, para aqueles que quiserem estudar essa temática, é uma tendência nossa hoje em tentarmos reequilibrar a visão das organizações, bem como de nós mesmos, enquanto profissionais da economia criativa. Se a sociedade 4.0, sociedade da informação, essa que nós, quer que não, estamos inseridos, tem uma pegada, como destaquei para vocês, excessivamente focada na tecnologia. O que a sociedade 5.0 procura, aos pouquinhos, demonstrar é o seguinte: a tecnologia é importante, longe de mim adotar para com vocês uma postura tecnofóbica, seria completamente anacrônico, incongruente.
Contudo, a palavra que eu queria destacar para vocês está aqui. Nós temos que rehumanizar as relações. Veja que interessante, porque bem aquilo que o professor Fábio e depois a professora Valesca, de uma maneira, enfatizaram, eu trago aqui para vocês. Quer dizer, hoje o segredo do sucesso está aqui. As empresas elas têm que deixar um pouquinho de lado aquela visão de que elas vendem produtos e que, no fundo, o que vai levar à prosperidade dessas organizações está na capacidade dessas organizações em ter um propósito, em mudar a vida dos outros. Tanto é importante que vocês que estão agora nos acompanhando, tentem ao final da palestra, dessa conversa nossa, né? Chegando em casa, aqueles 5 minutinhos que a gente tem antes da gente dormir, procure pensar um pouquinho com você mesmo, qual que é o papel transformador que você está fazendo na vida das pessoas, que nós muitas vezes pensamos em algo tão macro, não, porque a gente tem que resolver a questão da fome lá na África, temos que resolver a questão da liberdade em países como a China, a Coreia do Norte, sem desmerecer esses teus intuitos, queridos, mas pense no plano nano. Quer dizer, você está tão preocupado com questões macro e você esquece questões que são, daí sim, do seu alcance. Como, por exemplo, será que você dá oi para o seu porteiro lá do seu prédio? Será que você dá oi para a menina que faz a faxina lá na sua IES? Será que você conversa, como eu particularmente procuro fazer, com aquele rapaz que tirou a tua temperatura assim que você chegou no campus? É isso que é importante, é isso que é rehumanizar, povo. Principalmente com essas pessoas que, como vocês também sabem, de alguma maneira sofrem com a chamada invisibilidade social. É aí que está o ponto-chave para a gente conseguir transformar algo que muitas vezes faz algo meio etéreo em algo de caráter mais concreto. E a partir disso, eu queria destacar para vocês por que a gente está vivendo esse processo de transição para a sociedade 5.0. Prometo que eu já venci metade do tempo, nos próximos 5 minutinhos eu já vou mostrar as tendências. Nós, infelizmente, desculpe se eu vou ser muito radical, nós vivemos uma sociedade doente. Olha que interessante esse detalhe, mas que vocês sabem disso, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não é da América Latina, não é da América, é do mundo, povo. Então, peraí, será que essa tecnologia trouxe, logicamente, benesses, só que nos deixou tão ansiosos? Veja a incapacidade nossa em nos desconectarmos dos gadgets eletrônicos. Veja a ansiedade que você sofre quando você fica 5, 10, 15, 20 minutos sem acesso ao teu WhatsApp. Será que, de fato, nós estamos fazendo bem para nós mesmos? Será que nós estamos cuidando do nosso corpo, do nosso espírito? Afinal de contas, é a nossa casa. Né? Então, é bacana que vocês façam essa reflexão. Né? Então, é interessante também que surgiu uma pesquisa agora, bem recente, ela tem questão de 1 mês, tentando apontar aí quais são os principais sentimentos do consumidor. Sentimentos esses que vão perdurar agora para o próximo ano. E o que me deixou particularmente assustado, e eu trago isso para vocês, que o principal sentimento hoje do consumidor, e isso de alguma maneira tem muito a ver com a pandemia, é medo. As pessoas estão receosas, as pessoas sentem-se aflitas, e nós que somos profissionais aí da economia criativa, qual que é o nosso papel nisso? Tentar aliviar essa carga de tensão que, quer queira ou que não, se faz presente na nossa vida, povo. E, já que a gente não consegue mudar o mundo completo, tente ver o que você, no plano nano, como eu sempre digo, consegue fazer em prol desse tipo de inquietação. Quer dizer, reduzir a questão da ansiedade, a questão da insegurança, a questão do medo, né? Porque às vezes o medo se refere só à questão da violência, mas são diversos fatores que nos fazem ficar com medo, né? Com insegurança, por assim dizer. Né? Tem um material muito bacana, para quem puder depois assistir, que faz uma crítica à questão do consumismo. Esse material é super bacana, principalmente o pessoal de moda, assista. Quer dizer que nós temos que trabalhar o consumo sustentável, o slow fashion. Por que nós compramos tanto? Um dos pressupostos da sociedade 5.0 é rever essas práticas de consumo. Não é acabar com o progresso, não é acabar com o consumo, mas tornar o consumo sustentável e consciente. Então, quem puder ver esse filme, assista, que ele é bem disruptivo, assim, ele vai gerar até um certo mal-estar em vocês, né? E aí tem um ponto bacana, só para já trabalhar as tendências para vocês, né? Tem o Peter Diamandis, que é um sujeito bem iluminado aos meus olhos, ele é médico, ele é engenheiro,
E ele criou uma ideia de que, para frente, a tecnologia vai nos ajudar, desde que nós atrelemos a tecnologia ao que ele chama de teoria dos 3 S. Isso que eu queria dividir com vocês para mostrar aí as tendências na sequência. E veja que eu já procurei representar isso com relação em termos de proporção. Então, de um lado, lógico, continuar desenvolvendo a ciência, porque a ciência vai, de uma maneira aí, servir como elemento catalisador do progresso. Só que, em paralelo, o que nós temos que fazer? Nós temos que tornar a nossa sociedade, primeiramente, mais sustentável, mudando pequenos hábitos nossos, e, principalmente, aqui, nós temos que nos reespiritualizar. Nós perdemos o contato do indivíduo para com o próprio indivíduo, do indivíduo para com os outros e do indivíduo para com o meio. Para você perceber isso, basta pensar você que mora num prédio, faça uma reflexão, não precisa contar para o professor, para você depois ver o quanto que isso é verdadeiro. Você mora, às vezes, 10, 15, 20, 30 anos no mesmo lugar e você não sabe o nome da pessoa que mora no apartamento de cima, no apartamento da frente e no apartamento de baixo, e vocês praticamente dividem o mesmo espaço físico. Os alunos não sabem os nomes um dos outros. Eu acho isso muito inquietante, assim, sabe? Tanto que eu sou o chato desse tipo de dinâmica, mesmo agora no sistema híbrido, né? Eu sei que alguns alunos não se sentem muito desconfortáveis em voltar aí para a aula presencial, preferem ficar no virtual, mas mesmo assim eu incentivo muito isso. É uma coisa que a própria escola de Frankfurt falava lá atrás, o Walter Benjamin falava isso. Nós perdemos a capacidade de intercambiar experiências, e isso afeta diretamente a nossa espiritualidade, porque nós nos sentimos sozinhos. Às vezes a gente não esquece que o colega do lado, às vezes tem um problema igual ao seu, e talvez vocês pudessem se ajudar. E por que isso não acontece? Porque as pessoas estão se desconectando. Olha que intrigante isso, mesmo com mais tecnologia. Então, aquilo que o Diamond fala, vamos nos reespiritualizar, enxergar os problemas da sociedade como sendo os nossos problemas, né? E daí, em termos de tendências, só para concluir, né, porque eu sei que o tempo é curtinho, então vejam só, então algumas questões mais focadas no meu campo de estudo, que é o varejo. Eu queria destacar só 3 tendências, depois quem tiver vontade, procure isso no Euromonitor, procure isso no Trendwatch, são vários institutos bem bacanas aí que nós temos. Então, a primeira delas é o live commerce. Então, para você que está nos acompanhando, acho que já de uma maneira sente isso. Quer dizer, hoje as pessoas querem interagir, então, principalmente quem é da publicidade, é bacana que vocês tenham isso em mente. A gente tem alunos aí do design também, mas a publicidade que toca mais fortemente isso, para quem é de rádio e TV, né, para quem gosta da parte mesmo de produção. Então, são programas que, ao invés de você tratar o teu cliente como alguém passivo, como alguém distante, então você tem lá as influenciadoras ou influenciadores e eles apresentam os produtos para as pessoas e as pessoas interagem. Essa que é uma tendência aí importante para os próximos anos, né? Isso já vem para o Brasil, né? A Magazine Luiza faz isso muito bem, inclusive usando lá a Avatar, a Magalu, né? A Lu, perdão. As americanas fazem isso é uma tendência que vai ganhar cada vez mais espaço. Segunda tendência, trabalhar espaços de comercialização no ambiente virtual, só que de nicho, de grupos cada vez mais específicos. Isso vem ao encontro de uma teoria lá dos anos 2010, aproximadamente, que ela ganha espaço, que é do Chris Anderson. Então, trabalhar com grupos cada vez menores, mais segmentados, a partir de questões psicográficas. Eu trago como exemplo aqui pessoas que gostam da série Harry Potter, por exemplo, então focar mais na questão psicográfica e menos na questão demográfica, até mesmo porque conceitos do que é ser jovem hoje estão completamente falidos, vamos pensar assim. O que é ser jovem hoje? Há 20 anos atrás era mais fácil. Ser jovem é alguém dos 15 aos 25 anos. Hoje, para mim, ser jovem é muito mais uma atitude do que propriamente uma idade. E, por fim, a última tendência é uma desmaterialização de objetos, processos, e isso impacta na questão do dinheiro. Basta você pensar, qual foi a última vez que você foi no banco? Hoje a gente não usa mais dinheiro. Olha que interessante isso. A gente usa agora o cartão e, em muitos dos casos, a gente usa o Pix. A própria cantina aqui nossa, em Curitiba, já aceita Pix. Então, o dia que eu não trouxer carteira, eu consigo lanchar aqui. Olha que maravilha. Então,
essas são as tendências que eu queria dividir um pouquinho com vocês. Aí um obrigado muito especial. Não podia deixar de mostrar o Oliver, que é meu grande incentivador, meu companheiro, que me ajuda a montar slides lúdicos. Agora, na pandemia, ele aprendeu, graças ao pai dele, que ficou lá praticamente 1 ano em casa, a fazer hi-fi. Ele dá a patinha e também bate a patinha. Então, eu tinha que mostrar para vocês, né? Porque, afinal de contas, né? Pai tem que mostrar. E aqui está a Letícia, a minha digníssima, e eu brinco, né? Como ela é uma pessoa assim, muito antenada em tendências, e como eu sou da geração X, e ela é da geração Y, né? Então, ela que me incentivou aí a procurar muitas coisas, ela é minha grande, né, fornecedora de dicas de moda, graças a ela que eu conheci aí vários cantores e duplas sertanejas, porque eu que nasci nos anos 70, sou da época do rock and roll, mas da época do rock and roll raiz, né, que tinha lá o Ozzy Osbourne, que comia um morcego lá no Rock in Rio, não esses movimentos mais aí pós-modernos do rock, que aos meus olhos não me agradam muito. E quem quiser, por fim, aí, os slides, estão aí os meus contatos, tá bom? Mais uma fotinho com o Oliver aqui no Dia dos Pais, não que ele tenha gostado de tirar foto, mas o pai dele obrigou ele a aparecer, então também tem meu e-mail, e quem também quiser, porventura aí, né, me adicionar aí no WhatsApp, pedir os slides. Nós temos um grupo, só para concluir, que é originário lá do meu curso de extensão, tá bom? Então, também, se você quiser aí, eu incluo você lá no grupo. A ideia é que ano que vem eu volte a ofertar o curso de Cool Hunting, aí um curso que tem uma duração de 18 ou de 20 horas, vamos ver como é que a gente vai conseguir aí encaixá-lo no ano que vem. Então, é bacana que você, caso queira, participe do grupo, porque o curso abrindo aí no ano que vem, eu já vou divulgar lá nesse espaço também. Tá bom, queridos? Então, da minha parte é isso. Obrigado de coração aí pelo tempinho que vocês abriram na agenda de vocês para me ouvir, e desejo aí do fundo do meu coração muito sucesso. Tá bom? Tiago, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Excelente apresentação. Muito obrigado aí por dedicar e compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Quero aproveitar que a gente atingiu há pouco aí 1 hora já de evento em duração. Agradeço a todos que temos aqui, pelo menos se o meu Zoom não estiver errado, 54 pessoas participando. Então, muito legal aqui ter a audiência de todos vocês e saber que estamos aqui promovendo um compartilhamento muito legal sobre tendências e inovações Cool Hunting. Esse é o evento. Já tivemos a apresentação do professor Fábio, foi a primeira, depois tivemos a apresentação da professora Valesca, e agora foi a apresentação do professor Sérgio, concluindo aí uma maneira que nós encontramos aqui no evento de trazê-los, mostrarem, né, principalmente a abordagem que eles trabalham no dia a dia, estudam. Então, isso foi interessante para que a gente chegasse a esse segundo momento do evento, um momento em que, até bem aguardado por conta da troca, né, a gente consegue ter aí uma sessão de perguntas e respostas. Isso vai ser muito interessante porque aumenta a interação, e esse é a ideia de um evento que, embora remoto, a gente consiga trazer esse tipo de troca. Até para incentivar vocês a irem pensando em algumas perguntas, podem usar aqui o chat. Eu vou fazer a primeira, e eu queria emendar aqui já nesse assunto que o professor Sérgio se referiu, principalmente em relação às criptomoedas, né, como um sistema de pagamento diferente, perdão, um sistema até de investimento, mas que primeiro como investimento, mas teremos ali uma digitalização da questão da moeda, né? Já tivemos o Pix, e futuramente a tendência é que o dinheiro em espécie vá ficando cada vez mais limitado ou até extinto, né? Mas a gente sabe que, por conta do Facebook, principalmente, esse tema ganhou muita visibilidade. A controladora do Facebook, Instagram, WhatsApp, agora se chama Meta, né? Principalmente bebendo na fonte desse metaverso, né? A gente sabe que é uma tendência que até ganhou ontem a questão da Sabrina Sato, né? Chamou muita atenção, mas que estão dizendo que é o futuro da tecnologia, essa interação físico e digital, mas que propõe uma vida inteiramente através de avatares, etc., num ambiente digital, né? E em relação a não só a vida, mas pagamentos, compras, etc., e uma vida totalmente descolada daqui. Eu queria saber, Sérgio, o que você pensa sobre esse metaverso, sobre essa questão econômica, né? Negócios nesse metaverso, e principalmente se é possível, pensando em organizações e pessoas,
esse descolamento do que a gente é no físico, no presencial, né? Porque muito do que se criticou no Facebook é que funcionou como se fosse uma cortina de fumaça, né? Estamos apagando aqui uma coisa e começando uma coisa totalmente nova. O que seria isso, né? Não, bacana. Até se você me permite, Valesca, se você quiser, porventura, fazer alguns apontamentos, porque esse aqui é o meu tema. Se vocês deixarem, eu vou emendar aí até as 8h45, então, se a professora Valesca Ele quiser... só não vai falar mais porque ele tem aula depois, mas ele falaria a noite inteira aqui sobre isso. Eu sou tipo, eu brinco com os alunos, aquela tia carente em ceia de Natal, que gruda em você e fica perguntando os namoradinhos. Então, eu sou a tia do ceia de Natal, do ensino superior. Eu grudo em vocês, se você não se livrar de mim, vou aí emendando um tema do outro. Então, caso você queira aí fazer algum apontamento a priori, professora Valesca, eu falo da questão dos metaversos, até porque eu orientei um aluno, a Valesca também pôde acompanhar, ele na semana passada apresentou o trabalho dele aqui no nosso evento de iniciação científica, então também vou acabar indiretamente aí comentando um pouquinho o trabalho do João, mas se a professora Valesca também quiser fazer alguns apontamentos, depois eu vou, com certeza, me empolgar, tanto que eu vou tentar já colocar um teto ali, tipo, 2 minutos, para não acabar falando até o final dessa temática. Então, caso você queira, você não deixa com o pé aqui, tipo jogo de truco, eu dou conta aqui do recado. Valesca? Não? Então, ó. Pode começar, Sérgio. Qualquer coisa eu corto aí e falo. Vocês viram que a professora Valesca me autorizou a falar aí até não por muito 11 horas tempo. da noite. Então, vejam só, o que é muito bacana, e o meu orientando João também trabalhou isso, primeiramente, não existe, pelo menos aos meus olhos, uma separação plena entre os ambientes real, vamos pensar assim, tangível e virtual. É algo que o Pierre Levy já falava num livrinho super importante para vocês lerem, chamado Cybercultura. Esse livro eu acho essencial para entender aí o mundo contemporâneo. Tem 2 livros que eu queria destacar para vocês. Primeiro, leiam o Pierre Levy, sabe? É um livro dos anos 90, mas mesmo nós estando hoje aí, em 2021, é um livro super atual. E ele fala um negócio muito interessante, porque ele fala assim, na verdade, o ambiente virtual, ele tenta ser uma cópia imperfeita do ambiente real. É a ideia da hiperrealidade, ou seja, né, que a gente tenta, muitas vezes, criar um ambiente muito distinto, mas quer queira ou que não, o referencial nosso sempre vai ser esse mundo que a gente conhece. É igual a literatura. Por mais fantástica que a literatura seja, o nascedouro dela é a realidade. Que quer queira ou que não, nós estamos imersos num ambiente e esse ambiente serve como inspiração. Seja, por mais disruptivo, né, que você seja, de alguma maneira você tem que se basear em alguma coisa concreta, em alguma coisa que você tem dia a dia. Você pode recontar isso, né, ressignificar determinadas ideias. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, e aí, quem fala um pouquinho isso também é o Manuel Castells, é que nós hoje, aí ele vai chamar de sociedade em rede, o que nós temos que pensar hoje, é que, aí está um ponto bacana também, é que com essa revolução digital que nós estamos vivendo, além de nós termos uma interconectividade cada vez maior entre o ambiente online e offline, um outro ponto que eu queria agora deixar para vocês pensarem é o rompimento de uma cultura que para nós, aqui na sociedade, principalmente ocidental, é muito importante, que é a cultura da propriedade, da posse. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um processo, aos meus olhos, ininterrupto, e aí a gente percebe isso por conta dos modelos colaborativos, é que nós deixemos de lado a noção do meu, seu, dele, e trabalhemos cada vez mais a noção do nosso. E você vê isso no ambiente virtual. Como é que se dá hoje o processo de construção de projetos, de ideias? A própria rede, se você for pensar, ela pode ter alguns moderadores, mas ela não tem um dono. Hoje, o que você observa é que você já rompeu uma barreira que nós tínhamos, que era da democratização do acesso. O que nós temos que fazer hoje é encontrarmos formas realmente aí pró-coletividade, pró-sociedade, encontrarmos formas de fazer com que essas informações
que estão aí, olha que maravilha, né? A rede já tem essa grande vantagem, mas que isso, de alguma maneira, seja voltado ao coletivo. Eu acho que aquilo que o Thiago Eumaniera perguntou para mim, em termos de tendência, é que, aí no caso, em especial, dos ambientes em que nós convivemos, é que a tecnologia, ela de alguma maneira vai nos reensinar, para não dizer, a nos reobrigar a sabermos trabalhar de forma coletiva, sabe? Porque não tem mais como nós trabalharmos de maneira individualizada. E a última ideia aí, que também vem da própria questão da desmaterialização, então, eu indiquei para vocês aí o Pierre Levy, indiquei o Manuel Castells, e um último autor que eu queria indicar para vocês, vai parecer algo meio fora do contexto, mas é essencial para a gente entender o mundo contemporâneo, é um livro de um autor que eu adoro, chamado Fritjof Capra. O Capra tem vários livros super bacanas aí, Ponto de Mutação, da Oda Física e outros mais, mas esse, em especial, é chamado A Teia da Vida. Tá bom? Eu queria que vocês aí, uma hora que tivessem a oportunidade, lessem esse livro. Esse livro fala sobre o quê? Fala sobre desenvolvimento sustentável, fala sobre vários assuntos assim, mas tem um ponto que eu queria ressaltar desse livro, que é o seguinte: o Capra, aí fazendo menção à sociedade 5.0, eu estava me referindo a vocês, muito embora ele não fale da sociedade 5.0, ele compara a sociedade a um grande aquário. E ele fala, veja como nós somos ingênuos. Uma tarefa para você agora fazer aí em casa, mentalmente, lógico, você fazer isso na prática, né? Pense agora um aquário na tua frente. Pense que você vai colocar um grãozinho de alguma coisa nesse aquário, independente do que seja. Dependendo da quantidade, talvez você não veja, mas aí se você colocar uma quantidade um pouquinho maior, o que vai acontecer cedo ou tarde? Aquele grãozinho de alguma coisa que você colocou vai tomar conta do aquário como um todo. E a gente tem que entender que o mundo é um grande aquário. Então, a partir do momento que nós colocamos algo nesse aquário, seja bom ou ruim, cedo ou tarde, esse item que nós colocamos vai afetar não a minha, não a sua, mas a nossa existência aqui no nosso plano. E tem um ponto, só para concluir, senão eu vou ficar falando aí até às 11, para vocês desmaiarem de tédio, mas que ele fala o seguinte, que quando você analisa, porque o nome do livro é Teia da Vida, né? Porque todo mundo, todos os seres no nosso planeta estão, de alguma maneira, interconectados. A única diferença que nós, seres humanos, temos, o Capra, diferentemente dos demais animais, não é porque nós somos seres racionais, seres mais evoluídos, esse bate-papo de iluminismo aí, o Capra procura dissolver. O que ele fala para nós é que faça uma analogia da teia com aquele brinquedo, assim dizer, brincadeira que nós fazíamos quando nós éramos criança, chamado cama de gato. Acho que muitos devem lembrar, eu que sou jovem há mais tempo, brincava disso. Então, você pega um monte de fios, assim, ou um fio só, e você coloca nos dedos. E você vê que você estica um dedo, pô, o fio de algum lado fica um pouco mais tenso. Aí você puxa, tal. E vocês podem até fazer esse tipo... Sei que hoje os jovens não têm mais essa questão mais manual, mas tente imaginar a cama de gato. Então, o que o Capra fala para nós? Tudo está interligado. A única diferença é que nós, seres humanos, nós somos a única espécie que a gente consegue mexer nesses fios. E isso é muito relevante porque tudo o que de alguma maneira acontece aqui no planeta vem ao encontro desses pequenos movimentos que nós fazemos. Então, não tem como a gente escapar disso. Ou nós passamos a pensar de maneira mais colaborativa, mais integrativa, e isso vale tanto para o ambiente on quanto offline, ou, infelizmente, todos nós, cedo ou tarde, vamos passar por dificuldades, sabe? Então, eu sou um defensor aí árduo da sociedade 5.0, mas eu acho que o cerne está aí para a gente conseguir criar uma sociedade melhor. Ô Sérgio, pegando esse gancho teu da colaboração, eu acho que vem muito de encontro com aquilo que eu estava falando do que o design propõe, esse pensamento de design, que não é ensinar design, mas a forma como os designers olham o problema, a busca por soluções, é esse modo colaborativo.
E esse modo colaborativo é multiárea, gente. Ele é eu trabalhar com o administrador, é eu trabalhar com o RI, com o publicitário, com o médico. Eu estava dando um curso, até semana passada, na Ânima mesmo, de design emocional, que eu tinha gente da odonto, da psico, da farmácia e assim por diante. Por quê? Porque tem tantas coisas envolvidas e que eu sempre brinco que várias cabeças pensantes resolvem problemas melhores do que uma cabeça tentando ser o gênio, né? Então, quando a gente busca esses caminhos por inovação, e a gente tem que ter esses diferentes olhares. Então, se você tem um negócio, se você está indo, no meu caso, que eu vou muito para o campo da educação, da pesquisa, do design como um artefato para a educação, que eu até coloquei o link do grupo de pesquisa ali, como que a gente pode ajudar a ser um mediador desse conhecimento. Porque quando a gente fala desse conhecimento, dessa mudança, dessa tendência, dessa inovação, a gente está buscando sair da zona de conforto. Se eu e o Sérgio brincamos de cama de gato na nossa juventude, talvez hoje muitos de vocês não saibam, mas será que realmente o offline está acabando? Eu, assim, sou muito da área gráfica, assim, do impresso mesmo. E há 15 anos atrás, a gente escutava falar muito que o impresso estava acabando, que ia ser tudo digitalizado, não sei o... Gente, olha o apreço que tem hoje você pegar um livro não digital. Você sair, descansar a tua tela dessa quantidade de informação que tem. Então, eu acho que a gente precisa pensar, sim, a gente tem um campo digital que é muito forte, que eu acho que a gente tem que se adequar, que a gente tem que ser diferente, e eu acho que pensando ali, eu até vi que uma das pessoas colocou ali, vocês acham que é viável ter um negócio digital? Acho super viável. Eu acho que a gente tem que se reinventar, porque a gente não está mais na bolha da nossa regional, assim, tanto que hoje nós temos um evento que, teoricamente, é de São Paulo, e estamos eu e o Serginho aqui de Curitiba falando. Então, hoje a gente está com algo muito mais globalizado, as pessoas têm acesso a essa informação e elas desejam esse consumo dessa informação e desses produtos, desses serviços. Mas como que eu vou me diferenciar de ser mais um vendedor de sabonete artesanal no Instagram, ou no Shopee, ou no iFood, ou sei lá onde? Enfim, mas eu preciso entender qual que é a tendência do mercado, ou em que eu posso inovar para que eu seja diferente, para que eu não seja mais um, mas que eu tenha uma durabilidade do meu negócio, que eu pense num plano de negócios a médio, curto e longo prazo e entenda a importância dessa informação chegar de uma forma adequada com o meu cliente, tá? Então, eu acho que essa importância dessa colaboração é você entender que, de repente, aquela pessoa que faz a entrega do produto vai entender que a tua embalagem não está chegando inteira. Será que você não pode ter um feedback dele e falar, se eu melhorar a embalagem, meu cliente vai ficar mais satisfeito. A minha logo não está sendo bem vista. Já fiz o registro do nome, galera. Importância, registrem o nome das empresas, para não acontecer o que aconteceu com o metaverso aí, que era só meta, virou metaverso e por aí vai, porque os caras estavam plagiando o nome. A Star Plus no Brasil foi outro contrato milionário, que dizem que as más línguas aí foi casos de alguns 50 milhões aí a negociação para eles poderem usar o nome, né? Professora. Diga. Desculpa te interromper, mas até acrescentando uma pergunta em relação a essas mudanças que você e o professor Sérgio até comentaram, colocando um pouco de pandemia nessa história, né? O que vocês acreditam que a pandemia mais ajudou? A pandemia trouxe evoluções ou ela só acelerou mudanças que já estavam a caminho? O que vocês acham que pesou mais e o que a gente tem aí de desafio adiante no pós-pandemia? Um suposto pós-pandemia, porque estamos durante. Ainda, né? No meu olhar, tá, Thiago? E super concordo se alguém discordar, tá? Principalmente pensando em termos de educação e de comunicação, a gente evoluiu em 6 meses, o que levaria aproximadamente uns 10 anos no Brasil. Tá? Sendo bem concreto, assim. Porque a gente tinha uma resistência muito grande, você tem um processo ali que as pessoas não querem interagir. Então, como o Sérgio está falando, a colaboração é tão importante, mas as pessoas estão se isolando atrás dessa telinha.
Então, assim, houve um acesso da informação, eu acho que houve uma evolução muito grande, sim. Eu acho que os mercados de serviço cresceram muito, porque até o pequeno produtor teve que se adaptar, teve que se adequar a fazer esse produto dele sair. Eu tenho um exemplo de uma fornecedora aqui que ela faz bolachas e faz uns pirulitos para adoçar drinks e tudo mais. Ela está vendendo no Shopee para o Brasil inteiro. A fábrica dela é a cozinha dela, entendeu? E ela está vendendo. Então, eu acho que assim, se a pessoa estiver disposta, essa pandemia veio para trazer uma revolução muito grande. Mas eu acho que a gente não pode perder a essência dessa humanização que o Sérgio fala. Porque ao mesmo tempo que a gente está num pico de precisamos de tecnologia, 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 nós vamos cansar, assim como muita gente já está cansando. Olha que delícia que é sair para um parque, desconectar o celular, desconectar o WhatsApp, ficar o final de semana a gente sem ver o WhatsApp, sem ver rede social. É vida. No começo a gente ficava desesperado, querendo consumir, agora não. Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio, sim, dessa evolução, sabe? Se eu respondi... Não, respondeu bem, e eu quero emendar nessa pergunta, professor Sérgio, uma pergunta que o nosso colega, o Dilon, obrigado pela participação, Dilon, aqui no chat, em que ele demonstrou uma certa preocupação em relação ao risco de dados acabarem sendo expostos nessa situação em que a gente tem que se preocupar com as pessoas, como estamos falando aqui, né? E uma das grandes preocupações das organizações, não só por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, mas como ética, uma postura ética, como a gente falou aqui nas apresentações, é cuidar desses dados. Então, há esse risco, como as organizações devem gerenciar isso no momento em que dados já valiam, mas estão valendo muito mais por conta de todo esse avanço de digitalização, né, professor Sérgio? Bacana, acho que eu fiquei incumbido também de responder lá a primeira pergunta, então acho que uma questão para vocês que estão nos acompanhando agora, fazer uma reflexão, longe de mim aí, ser o dono da verdade nesse aspecto. Mas uma questão que eu sempre defendo é que nós, enquanto seres humanos, nós somos, digamos assim, complexos e multifacetados. Então, o fato de eu ter um apreço, vamos pensar assim, mais tecnológico em um campo, não quer dizer que eu necessariamente tenha em outro. Vou dar um exemplo para você. O indivíduo pode ser, assim, mega early adopter de tecnologias, como, por exemplo, no campo dos celulares. Então, tudo que é celular, o cara compra, ele gosta, mas, por exemplo, no campo musical, é um indivíduo que ainda gosta, tal como eu, de comprar CDs, por exemplo. Por quê? Por que não vai acabar o físico? O físico é experiência. Esse que é um ponto bacana de vocês entenderem, sabe? O que nós, talvez, lá nos anos 90, não percebemos, e eu era aluno nessa época, não que eu tenha deixado de ser aluno, mas era aluno da graduação, e aquilo que a Valesca colocou, eu faço agora a ponte com o meu grupo de pesquisa. Sabe, nós estudamos varejo, então também havia uma ideia de que, graças às novas tecnologias, nós não teríamos mais lojas físicas. Havia até um temor, os shoppings vão acabar, aquela situação toda. O que eu digo para vocês é que não, povo. A pandemia, ela reforçou isso. Nós nunca ficamos assim tão carentes, literalmente, de experiências físicas. Tanto que na cidade de vocês, acho que boa parte de vocês deve ser de São Paulo ou de outras aí capitais, onde o Ânima tem aí as suas diversas IES, veja que como nós ficamos ansiosos pela reabertura dos shoppings, né? Agora, no final do ano, novamente, né? E por que as pessoas vão no shopping? Não é só para comprar, visão muito limitada do shopping center, é para viver experiências. A pessoa vai lá porque ela se alimenta, ela vai na academia, ela quer ver, ela quer sentir, ela quer tocar. Então, eu particularmente comungo dessa tese, talvez alguns de vocês acreditem que eu esteja até meio equivocado, que hoje nós vamos viver um processo, até por conta da própria pandemia, meio contraditório, mas que é a ideia do faz digital, né? Quer dizer, você rematerializar determinados elos da cadeia, porque as pessoas querem ter contato com o produto. E para dizer que eu não estou isolado nessa tese, veja o que a Amazon está fazendo. Ela está criando espaços, não para simplesmente vender, mas espaços de degustação. As pessoas querem ir lá degustar os produtos. Como a Apple já fazia a questão de
10, 15 anos atrás, aproximadamente. Isso foi em 2009, quando ela lançou aquela Apple Store, lá na Quinta Avenida, lá em Nova York, que você deve conhecer, que se tornou até um ponto turístico, que é um espaço que funciona 24%, não funcionava, não sei como é que está agora, mas acredito que deve continuar funcionando, e as pessoas iam lá não para comprar produtos da Apple, algumas, lógico, iam lá para comprar, mas muitas iam para degustar. Então, o ser humano tem muito disso, essa questão sinestésica, para nós é muito importante, sabe? E aquilo que a professora Valesca colocou de maneira muito brilhante, quer dizer, o físico não vai acabar, o design físico não vai acabar, o design gráfico não vai acabar. A gente tem vontade, pode ver, você vai numa loja, você pega nas roupas, você recebe um cartão, você vê, ele tem uma gramatura, ele tem uma consistência, ele tem uma cor. O livro tem cheiro, gente. O livro tem cheiro. O CD tem um encarte. Eu sei que vocês vão achar aí completamente bizarro isso, mas eu, no meu carro, ainda tenho um aparelho que toca CD. E eu escuto CD. Hoje de manhã, quando eu vim dar aula em Curitiba, eu vim escutando o CD Black, lá do Pearl Jam. Eu gosto. Não adianta. Ah, mas hoje tem o Spotify, tem o Claro Música, tem um monte de coisa, Deezer. Eu tenho também esses aplicativos. Eu pago, por sinal, aí pelo Claro Música. Não que eu pague, sabe, ele vem de brinde no pacote. Isso que eu falo, o capitalismo não tem nada de brinde, né? Se você não está pagando, alguém está pagando. Nesse caso, eu estou pagando, embora nos casos não perceba. Mas, professor, por que escutar o CD? Porque o CD me traz boas lembranças, assim, sabe? Quando o grunge estava no seu auge, lá nos anos 90, eu era adolescente, eu tinha 15 anos, andava de moletom, tinha um cabelinho, uma época parecido com o Kurt Cobain, sabe aquele cabelo anos 90, estilo grunge, assim? Lembra do Kurt Cobain lá do Nirvana, né? Quer dizer, a música, veja que interessante, eu a consumo não só enquanto música, porque ela me traz boas sensações. E o design faz isso. Quando as pessoas veem, quando as pessoas sentem, quando as pessoas experienciam, isso de alguma maneira reativa determinadas sinapses e fazem com que as pessoas, mesmo de maneira inconsciente, se afeiçoem a determinadas marcas, produtos, empresas, isso de maneira geral. E a pergunta que me foi feita, só não liguem o barulho, agora tem as homenagens aqui aos professores no Curitiba, que traz essa bagunça, e eu estou aqui numa sala de aula, então só não estranhe, que alguém acha que eu estou no bar, está no IES mesmo, eu só vou homenagear os professores que vão aí participar da colação. Então, o que acontece em relação à questão dos dados, e quem tiver vontade em estudar isso, eu recomendo o livro agora que foi lançado em fevereiro desse ano, chamado Marketing 5.0, que é um livro que o Kotler escreveu com o Seth Holland e o Kartawaya, são 3 autores, muito embora a gente se refira prioritariamente ao Philip Kotler, e ele fala, inclusive, o subtítulo do livro é Marketing 5.0, Tecnologia para a Humanidade, e ele fala que uma das inquietações mais importantes aos olhos dele são justamente os limites ético-morais do uso dessas informações. E quem tiver vontade, só para concluir a minha fala, eu não tenho uma resposta quanto a isso, mas eu vou dar para vocês um ponto bacana para vocês pensarem. Tem um case que ele traz no livro dele, da Target, que é uma loja lá nos Estados Unidos, que ela conseguiu desenvolver um sistema tão interessante de BI, que ela conseguia, em certos casos, saber que certas moças estavam grávidas antes mesmo da própria família da moça saber que, de fato, ela estava grávida. Porque a Target é como se fosse uma Havan aqui no Brasil. Quem já foi para os Estados Unidos deve lembrar. A diferença é que ela é toda vermelha, assim, é bem icônica lá nos Estados Unidos. Então, o que eles faziam? Eles cruzavam dados tanto do ambiente offline, como essas moças se comportavam aí na loja física, bem como no ambiente virtual, e a partir de um processo de saturação, quando essa menina desenvolvia várias atitudes, não uma só, não ela simplesmente entrar na internet lá e, porventura, procurar uma informação sobre loção de bebê. Quer dizer, ela está querendo comprar alguma coisa, uma colega que vai ganhar um bebê, vai ter um chá de fralda, alguma coisa assim. E aí que está o ponto bacana, que o Kotler começa a se questionar. Isso é ético? As pessoas estão cientes disso? E veja que é um problema que a gente vai ter que, de uma maneira, enfrentar. Aquilo que o colega perguntou é super inteligente, sabe? O nosso colega, o professor Sérgio Itamar, aqui, que, por sinal,
é o nosso coordenador aqui da Aliança Universitária, a dissertação dele de mestrado é bem sobre isso. Ele tenta entender como é que o direito vai, de alguma maneira, controlar isso. Não é coibir, é encontrar uma forma de que isso seja usado, primeiro, com uma finalidade, vamos pensar assim, coletiva, né, por bem das pessoas, e que as pessoas saibam que isso, de uma maneira, está acontecendo. Porque no caso da Target, as pessoas simplesmente não sabiam o que estava acontecendo. Muitos de vocês acho que leram ou conhecem esse case, e é um case que deu um clique, assim, primeiramente na sociedade norte-americana e depois na sociedade mundial, do tipo, opa, tem algo de errado acontecendo. Não que nós necessariamente temos que coibir o uso, mas é que a gente não tem que encontrar formas de disciplinar esse uso. Acho que esse que é um ponto bacana em termos de tendência. Vai acontecer isso cedo ou tarde. Eu pode não sei o como, mas que isso tem que acontecer, é fato. Não dá para a gente manter isso como terra de ninguém. Muito bacana essa interação entre vocês. É bom contar com palestrantes que já têm aí uma sintonia, né? Tem todo um jeito aí de entrar na fala do outro, tal, muito legal. Gente, a gente tem assunto aqui para ficar até, nossa senhora, virar a noite aqui fazendo perguntas para vocês, mas a gente sabe que o horário a gente tem um combinado, então a gente tem que chegar aí até próximo às 9 horas, então quero aproveitar aqui, primeiro para agradecer a todo mundo que acompanhou até agora, tivemos aí sempre na média de 50 pessoas aqui acompanhando esse evento. O nosso desejo era conseguir ter todas as perguntas de vocês e colocá-los aqui, mas infelizmente a gente tem um tempo a combinar e sabemos que os professores também têm aqui compromissos, né? E eu quero aproveitar algumas das perguntas que apareceram aqui por último no chat, até para já abrir a parte de considerações finais de vocês. A gente teve algumas perguntas relacionadas a como se posicionar nesse mercado de tendência, por onde começar, que cases seguir assim já de começo. Eu sei que vocês já trouxeram alguns, mas caso lembrem de outros, algumas referências, autores, etc. Aproveitem esse momento das considerações finais para se despedir, mas também deixar esse legado aí para as pessoas que nos acompanharam até aqui e, claro, renovar os contatos para que as pessoas continuem aí acompanhando vocês, principalmente nas redes sociais digitais. Começo com a professora Valesca, que fez a primeira apresentação. A palavra é sua, Valesca. Obrigada, Thiago. Primeiro, eu quero agradecer o convite, agradecer a organização, vocês estão de parabéns. Eu sei que foi um desafio para vocês, né? Inovar num momento desse, gerar um evento online aí com diversas pessoas e perfis, mas eu acho que o que eu queria deixar para vocês, assim, primeiro me coloco à disposição, meus contatos, depois o pessoal pode repassar, eu coloco ali no chat daqui a pouco, mas eu acho que a gente precisa começar a olhar, como o Sérgio tinha colocado, de forma mais humana para as situações e para os serviços. Então, comecem a pensar realmente nas experiências que vocês têm em relação à compra, consumo, e as escolhas que vocês estão tomando, seja de uma disciplina, de uma faculdade, de um curso, do cachorro-quente que você vai pedir no final de semana, do barzinho que você escolhe. Comecem a observar que isso vai muito além de ser só um barzinho da moda, mas toda a experiência que isso está envolvido. E todo o complexo, a complexidade das informações que estão ali. É um cardápio que vem de forma mais adequada, é um funcionário que te trata de uma forma diferenciada, é um produto que chega na tua casa e que tem o teu nome anotado à mão de repente. Então, essa humanização é necessária. Por mais tecnológicos que nós sejamos, por mais dados que a gente forneça, porque a nossa vida está virada. Vocês vão ver que hoje a gente está aqui acompanhando isso, seja pelo celular, essa temática do co-hunting, inovação e tendência. Hoje vocês podem estar acompanhando pelo computador, pelo celular, sabe Deus de onde. Amanhã só vai dar isso no celular de vocês, gente. Sinto lhes informar. Só vai aparecer isso na vida de vocês nos próximos 10 dias. Até vocês terem outra coisa que vai ficar martelando aí. Então, assim, nossos dados estão aí para serem usados, tá? Dizer que a gente tem alguma privacidade hoje em dia, eu não concordo, tá? Eu acho que a gente não tem mais privacidade nenhuma. Mas eu acho que a gente precisa começar a olhar como que a gente vai humanizar isso. Como é que eu vou tornar pessoal essas escolhas
que elas não venham mais naquele volume, que não venham mais naquela coisa de eu ser mais um, mas eu continuar sendo a Valesca, que tem os meus desejos. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito em inovação quando a gente pensa nisso. Como que eu vou atender o meu usuário? Para quem gosta de desenvolvimento de produto, de sistema, eu vou deixar uma sigla aqui no chat, que é GODP. É um sistema um método de desenvolvimento de produtos que o design utiliza muito, que é focado muito na acessibilidade, que era aquilo que o professor Fábio estava falando no início. Então, o GODP foi desenvolvido por uma universidade de Santa Catarina, por um grupo da professora Gisele Merino, e eles tentam fazer com que o usuário, que a gente lida com todos os nossos clientes como usuários, para que eles tenham a melhor experiência possível dentro daquela inovação que eles estão tendo, daquele novo produto que eles vão adquirir. E às vezes esse novo produto não é uma grande revolução, mas uma pequena adaptação que possa tornar aquilo acessível e palpável. Vocês vão ver que quem for fuçar tem vários cases ali, assim, desde, eu gosto muito de um que eles conseguiram fazer com que idosos de um asilo de Santa Catarina conseguissem continuar a ter a roda de chimarrão que eles tanto gostavam, porque segurar a cuia estava um problema muito sério, porque a mão trêmula, a mão que já não tinha mais aquele poder de pega, estava muito complexo. E não era fazer um produto inovador no mercado, mas atingir aquele pequeno grupo. Então, você parte de uma necessidade, de um problema, e você vai desenvolver isso. E talvez vocês, na profissão de vocês vão ter que começar a olhar esses pequenos insights que vão aparecer, esses pequenos carocinhos que vão aparecer na vida de vocês, e que vocês vão precisar fazer isso se tornar um grande impacto naquele grupo. Então, eu acho que quando a gente fala de inovação, a gente tem que pensar principalmente nisso. Como que eu estou tornando melhor a vida de alguém? Eu sou muito positiva nesse sentido, assim, acho que a gente tem que melhorar o nosso entorno para as coisas ficarem melhores, sabe? Para que a nossa energia flua melhor. Então, eu acho que se eu posso deixar alguma coisa para vocês, seria isso, sabe? Contem comigo, vamos participar. Participem de grupos de pesquisa, de grupos de estudos, de grupos de discussão. Não se fechem na área de vocês. Se abram para ter essa interdisciplinariedade, para ter essa colaboração de diversas áreas de pensamentos diferentes, que eu acho que só vai agregar na vida profissional de vocês. Tá bom? Agora... Muito obrigado, professora Valesca. Sensacional suas palavras, muito bacana mesmo. Quero aproveitar, antes de passar a palavra para as considerações finais do professor Sérgio, que no chat já está rolando há algum tempo, né? Você tem acompanhando o chat, a lista de presença. Se você do Grupo Ânima deseja receber o seu certificado, tem que responder ali, então não saia antes disso. Também estamos deixando no chat a nossa pesquisa de satisfação, se vocês gostaram do nosso evento, espero que sim, pelo menos a audiência acho que foi bacana, e desejar que vocês acompanhem também agora as considerações finais do professor Sérgio antes de sair. Não saiam antes de ouvir o que ele tem a dizer. Meus jovens, 2 conselhos. O primeiro deles, aproveite que vocês têm 20 anos, façam bastante alongamento. Você está ficando velho, está ficando todo encurtado. Diz que eu fui no Pilates hoje na hora do almoço, mas a idade ela começa aí a pegar. Tem uma frase do Borges, que eu gosto muito, se vocês conhecem, poeta lá, né, argentino. Ele fala assim: la senilidad es una mierda, pero es la última. Então, a velhice chega para todo mundo. Desculpa o termo educado, é uma desgraça, vamos pensar assim, vamos traduzir de maneira mais educada. Ele fala que é a última desgraça da vida, então, de maneira muito poética. Então, a gente tem que, de maneira... Então, eu aqui estou me contorcendo aqui, porque fiquei torto na cadeira, agora estou com dor nas costas. Então, dica para vocês, se alongue, tá bom? Faça aí um aeróbico, cuide da sua saúde, que o nosso corpo aí é a nossa casa, é o nosso tempo. E o outro ponto que a professora Valesca tocou de maneira brilhante, queria, né, parabenizar minha colega por conta disso, e acho que vou fechar aí as minhas considerações em torno disso. O sucesso, vocês perguntaram aí na área de tendência, está em gerar experiências. Pô. Sabe por quê? Último ponto bacana. Para quem já foi meu aluno, já escutou esse exemplo, mas como sei que muitos estão me ouvindo pela primeira vez,
Espero que não seja a primeira e a última, porque às vezes é tão traumatizante. Nunca mais quero ouvir Sérgio, esse maluco. Pare agora um pouquinho e pense comigo, tá bom? É bem rapidinho a nossa reflexão. Negócio meio inquietante, mas verdadeiro. Hoje é terça-feira. Conta para mim o que você almoçou sexta-feira passada. Então, hoje nós estamos aqui, me deixe mentir, no dia 23. Tente lembrar o que você almoçou no dia 19. Sem consultar o Instagram, sem você que publicou lá uma foto do food porn, sexta-feira, que você lá jaqueou, né? Comeu um monte, né? Você consegue lembrar? De imediato, assim. Consegue? Acredito que não, né? Eu mesmo que fiz essa pergunta, tive que fazer, assim, um defraque mental agora. E olha que comer é uma das coisas mais importantes da vida. Eu, para mim, sou totalmente adepto dessa tese. Eu acho que comida não é gasto, é investimento, como eu sempre digo, né? Agora, veja, se você não consegue lembrar o que você comeu na sexta-feira, veja que vocês que estão agora nos acompanhando devem ter uma média de uns 20 anos. Eu acho que sou um dos poucos, não o único, que já passei aí dos 40 anos. Vocês estão na flor da idade, vocês não fazem parte do grupo lá que o Borges estava se referindo. Então, veja, você não consegue lembrar o que você comeu na sexta-feira. Agora, vou fazer uma pergunta ainda mais cruel. No dia 23, dia 16, há uma semana atrás, qual roupa estava vestindo? Veja, quem está fazendo home office fica mais fácil. Ah, professor, fiquei o dia inteiro com meu pijama da Hello Kitty, do Frajola, minha camisola do Piu Piu, daí beleza, é mais fácil. Agora, você que está tal como eu, a Valesca, né, trabalhando aí, fora de casa e tal, tem que lembrar, você consegue lembrar a roupa que eu estava vestido semana passada? Então, olha que maluquice, você não lembra o que você comeu na sexta-feira passada, você não lembra a roupa que você estava vestido na semana passada, exatos, né, 7 dias atrás, mas eu tenho certeza que você lembra a roupa, bem aquilo que você comeu, tanto no Natal quanto no Réveillon. Você não lembra? Ah, professor, no Natal, fui na casa da minha avó, lá, comi, como se não existisse amanhã, não é isso? Depois, quando eu voltei para minha casa, minha mãe olhou para mim e falou assim: filha, como você está branca? Aconteceu alguma coisa? Mãe, estou passando mal. É assim que aconteceu com você? Depois eu brinco que tem o processo de jiboiar. Conhece aquela jiboia lá da Amazônia que come um boi? Então é você, lá na ceia de Natal, lá na casa da sua avó. Acredito também, lá no Réveillon, também se lembra tanta roupa que você estava usando, acredito que também passou de branco, tem essa tradição aqui no Brasil e tal, bem como aquilo que você comeu lá na ceia do Réveillon, ou pelo menos aquilo que você bebeu. E por que isso acontece? Aí vem a minha teoria. Porque tanto no Natal quanto no Ano Novo, você experienciou algo diferente. Acredito que tenha sido bom, pelo menos para mim, o Natal e o Ano Novo foram bem especiais, assim, espero que para você também, mas mesmo que não tenha sido, foram momentos que ficaram guardados na sua cabeça. Agora, em compensação, essa sexta-feira que você almoçou algo e a roupa que você estava vestido não fizeram diferença praticamente nenhuma na sua vida. Então, o desafio está aí, povo. Eu que sou professor praticamente aqui da disciplina de marketing, pesquisa de mercado, comportamento do consumidor, eu friso isso muito com os alunos. Nós temos um desafio hoje. Nós temos um cliente que não lembra o que ele comeu, que roupa que ele estava vestido. Eu chego para o aluno e falo assim: você assiste séries no Netflix? Tente lembrar da sua série favorita, não sei qual que você está assistindo, o que aconteceu há 2 capítulos atrás. A pessoa não lembra. O cara está assistindo uma série qualquer, ele consegue contar a narrativa daquilo que ele está assistindo, mas exatamente o que aconteceu há 2 capítulos atrás, ele não consegue, povo. Então, se o cara não consegue lembrar que ele viu na série que ele gosta, aquilo que ele comeu e a roupa que ele estava vestido, alguma coisa de errado, abre aspas, e esse errado está justamente na incapacidade de que esses momentos da vida dele não conseguiram gerar experiência. Então, se nós, da economia criativa, de alguma maneira, dentro das nossas respectivas áreas, conseguirmos estabelecer experiências, aí que está a nossa
vamos pensar assim, participação ou coparticipação no sucesso desses empreendimentos, sabe? De alguma maneira, a gente tem que provar para as pessoas que as nossas empresas, elas têm algo a mais, elas não estão aí simplesmente para, aspas, ganhar dinheiro, elas estão para gerar uma transformação, uma modificação, a solução de uma dor, algo que realmente impacta na nossa vida, tá bom? Então, eu acho que para vocês que estão aí nos acompanhando, recado último do Sr. Sérgio, além do alongamento, era isso. Vamos pensar mais em soluções, em propósito e menos em produtos, tá bom? Mas obrigado de coração, Tiago, sei que a gente tem que encerrar, mas as minhas contribuições eram essas. Obrigado aí pelo carinho de vocês todos. Excelente, professor Sérgio, grande contribuição. E você falou de experiência, vamos fazer uma aqui, então. Você propôs no chat da gente tirar uma foto, um print aqui. Uhum. Então, convido o pessoal que acompanhou nosso evento até aqui de abrir a câmera, sintam-se à vontade, se não quiserem, ok? Mas de abrir a câmera para que a gente possa fazer um print. O pessoal da organização aqui já está com o dedo posicionado na tecla, então vamos dar aqui um minutinho aí para todo mundo aparecer. Olha aí, professora Iva também aqui na audiência. Muito legal. O pessoal fica envergonhado e fala assim, o título de mais feio eu já ganho longe. Então você pode ficar tranquilo que na pior das hipóteses você fica em segundo lugar. Você então, não é mais jovem, tá, Sérgio? Você não é jovem. Eu não sou jovem, sou mais feio, então esses dois títulos aí já são meus. A senhora Valesca é a mais querida e fofinha, né? Vamos pensar em outros depois, mas... Todo mundo que... Então, liguem as câmeras aí, podem mostrar bichinho de estimação, aproveita aí. Eu sei que tem aluno que assiste com bichinho de estimação. Tinha uma mãe, semestre passado, que assistia com o filho, e quando ela ligava a câmera, se via assim, ela com o nenenzinho no colo. Olha o empenho, assistir ela com o nenenzinho. Olha o gatinho ali, da Letícia, olha que bonitinho. Viu? Todo mundo com a câmera que já ligou. Bem fofinho. Podemos fazer uma pose aí, né, professor Sérgio? Devemos, querido, fique à vontade. Então, vamos lá. Pessoal da produção, o dedo ali preparado. Fazer a pose. 1, 2, 3. Agora eu não sei se eu posso falar foi ou não, né? Pode fazer mais uma? Foi. Quer mudar o lado, né? Tal. É. Vai direto para o LinkedIn. Acho que foi. Muito bom, obrigado, pessoal da produção que apoiou aqui, esse humilde mediador aqui. Queria agradecer a todos vocês que participaram, mandaram perguntas no chat, interagiram de alguma forma ou simplesmente só assistiram e conseguiram sair de alguma forma felizes. E espero que esse evento tenha atendido a expectativa de todos vocês. Se não, por favor, usem o chat, olhem lá, estamos colocando os links da pesquisa de satisfação. Não esqueçam de colocar a sua presença aqui para ganhar o certificado, principalmente quem é do Grupo Ânima, e desejamos a todos vocês uma boa noite. Obrigado pelo prestígio. Quero agradecer a toda a equipe que teve de pré, durante e pós-evento, são as agências Ágora, a GVL, Cidium, Dolphin. Foi muito importante e, num momento difícil, a gente conseguiu fazer um evento muito bacana. Obrigado a todos vocês. Obrigado, professora Iva, professora Flávia. Boa noite. Boa noite, gente. Boa semana. Até o próximo encontro.